Eu sou apaixonado por Natal. Nossa, eu sou apaixonado. Meus pais já me ensinaram isso desde criança. Não só pelo significado, mas as coisas ficam diferentes, parece que fica tudo mais leve, sabe? Eu queria te convidar a abrir rapidamente a Bíblia em Mateus capítulo 2. Aqui a gente tem que literalmente correr. E a gente vai falar hoje sobre os presentes de Natal. Jesus também recebeu presentes. E vamos tentar entender quem deu o presente para Jesus e como a gente aprende com esses presentes. Tem que colocar um negocinho. Mateus capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. Vou ler. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Que coisa linda! Coisa linda saber. Gente, vocês não pararam para pensar? É que a gente se acostuma com a história. Mas a história é uma história incrível. É a história de um Deus que veio habitar entre nós, teve relação com a gente. Você imagina um Deus que nasceu, inclusive, nesses parâmetros da nossa vida. Um Deus todo-poderoso. Um dia ele veio e mudou a história. Não só isso é relatado sob a perspectiva da fé, mas isso é relatado sob a perspectiva da história. Isso é relatado por Flávio Josefo, um historiador da época, que falava e fazia história, contava os relatos históricos, para o imperador romano. Agora você imagina, se Jesus Cristo, o histórico, não fosse verdadeiro, você acha que o historiador que contava a história para Roma citaria alguém que não fosse verdade? Você imagina? E diversos outros relatos a gente tem falando sobre a existência de um nazareno, de um camarada que mudou aquela região da Palestina totalmente há mais ou menos 2020 anos atrás. Agora você imagina isso tudo. E hoje, por causa disso, a gente está aqui. A gente acabou de ler um texto muito interessante, um texto que narra uma história sob a perspectiva de estrangeiros. Os reis magos, quer dizer, a gente não sabe se são 3, né? A gente sabe que eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra, como a gente viu no texto agora. Mas a gente não sabe quantos são. Eles vieram de longe, o que seria hoje provavelmente o Irã. E vieram do Irã, foram do Irã a Israel. E eles andaram para Chuchu. E eles olharam e eles mexiam com astrologia. Não sei se eu poderia dizer isso, ou isso é meio que anacrônico, porque a astrologia é um advento da ciência, né?
Mas eles, de alguma forma, impressionante, porque se a gente tem relatos históricos dessa época, de gente que tentava pontuar e saber pela movimentação dos astros, e muita coisa batia com a história de hoje. Algum tipo de ciência eles tinham. E eles encontraram, acho que eles não costumavam ver, uma estrela. E eles tiveram a percepção e a revelação de que aquela estrela significaria o lugar, um azimute, que levaria os magos até o lugar onde o rei dos judeus estaria, que tinha acabado de nascer. Interessante, porque eles saíram, deixaram a sua profissão, deixaram o seu ofício e foram em direção àquela estrela, porque diria aonde chegaria e qual seria o lugar que o rei dos judeus tinha nascido. Gente estrangeira, gente que não fazia parte da cultura judaica, muito pelo contrário, gente que não tinha nem a Bíblia na mão para se referenciar. Olha que coisa interessante. E eles tiveram revelação de onde Deus estava. O Deus Emanuel, o Deus conosco estaria. Muita coisa interessante. Eles foram direcionados pela estrela e chegaram em Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, foram a Herodes. Herodes, existiram 4 Herodes em Israel, pelo menos o texto bíblico narra. Esse Herodes específico era Herodes o Grande. E foram até Herodes e falaram assim: olha, nós seguimos a estrela e viemos adorar o rei dos judeus. Você imagina Herodes, que era rei dos judeus, escutar a história de que alguém ia adorar o rei dos judeus. Herodes ia falar assim: por que vocês não estão me adorando? Mas não, o rei dos judeus acabou de nascer. E Herodes ficou para morrer com aquele negócio. Só que Herodes soube disfarçar bem. Ele falou: que legal, vamos fazer o seguinte. Chamou os sacerdotes, a Bíblia narra, e a gente acabou de ver que todos em Israel temeram, e vocês vão entender por que todos em Israel temeram. Esse Herodes o Grande era um louco, um maluco. A gente vai ver alguns feitos de Herodes. E chamaram-se todos os sacerdotes. Eles chegaram e Herodes falou assim: o que diz as escrituras sobre quem é o rei dos judeus? Aonde ele vai nascer e tudo mais. E eles explicaram: olha, vai nascer em Belém, vai vir para libertar o povo do cativeiro egípcio, ele vai reinar em Israel e tal. E eles falaram tudo. Daí Herodes, espertamente, chegou e chamou os reis que vieram do Oriente e inquiriu os reis. E tentou minuciosamente entender, tipo, quanto tempo que essa estrela já está aí, para vocês demorarem a chegar. Porque ele queria saber a idade, quando que tinha nascido Jesus. E vocês sabem o que aconteceu depois. Se a gente continuar lendo o texto, Herodes, depois que fez isso tudo, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora você imagina, olha a loucura. Calma, isso não é nada perto de Herodes o Grande, eu vou mostrar para vocês isso. Interessante porque Herodes não perdeu a pose e falou assim: vai, descobre o lugar, adora o rei dos judeus, e depois vocês vão voltar aqui e vocês vão me falar direitinho aonde está, porque eu também quero presentear, eu também quero adorar. E eles foram. A gente sabe da história que depois que eles adoraram e deram os presentes a Jesus, Deus falou com os reis do Oriente, falou assim: olha, não volte e fale a Herodes, vão para outro lugar. E depois, por causa disso, Jesus Cristo teve que passar parte da sua infância, por causa do infanticídio que teve. Por causa dessa história, eles tiveram que passar parte da sua infância no Egito. Jesus morou no Egito. Sim, e é interessante porque depois que eles fizeram isso tudo, eles adoraram Jesus, eles foram para o outro lado e voltaram para a sua terra. Alguns presentes foram dados aqui, era sobre isso que eu queria falar hoje, eu falei no início. São os presentes de Natal. Quais são os presentes? Quais são os presentes desses personagens? E mais do que isso, o que esses presentes nos ensinam em relação ao Natal, em relação ao nascimento de Cristo em nós também. O primeiro presente é o presente do rei Herodes. No versículo 7, versículo 8, ele fala isso. Dá uma olhada aí. Versículo 7 fala assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo, para que eu também vá
presenteá-lo. Deixa eu te explicar um pouquinho quem foi Herodes. Esse era o Herodes o Grande. Ele foi o responsável em construir um mega templo em Jerusalém. Se a gente vai em Jerusalém hoje e a gente olha lá no Muro das Lamentações, aquilo é o pórtico externo, o muro do pórtico externo, e parte daquele muro, a maior parte dele, é o muro que foi construído por Herodes. Era um mega templo, mega templo. O templo que foi construído por Salomão, reconstruído por Zorobabel, eram templos menores. O templo que foi construído por Herodes, porque Herodes era megalomaníaco, se a gente vai em Israel, a gente vê as construções de Herodes, são construções imensas. Ele construiu um mega templo, muito bom, bacana, ponto para ele. Construiu também o porto de Cesareia Marítima, que é um porto onde qualquer tipo de relação comercial forte que chegava a Israel, passava por lá e passava por Jope também. Também construiu uma fortaleza chamada Fortaleza de Massada, que é ficada no deserto do Negueb. A Fortaleza de Massada foi o lugar onde teve, talvez na história, o maior suicídio coletivo que existiu. Que os judeus, eles principalmente na década de 70 depois de Cristo, quando o Império Romano entrou com Titus e destruiu com aquele povo, os judeus que estavam lá em cima, e foi uma morte mesmo, assim, foi assim um genocídio. Os judeus foram cercados, Massada fica no alto da montanha, é um troço, belíssima construção, a arquitetura é incrível, e os romanos encurralaram os judeus e fizeram um sítio, eles não podiam comer, eles não podiam beber, e os romanos começaram a falar, olha, se rendam, ou seja, a gente vai entrar, eles não iam entrar para qualquer coisa, eles iam entrar para passar o cerol em todo mundo, literalmente. Sabe o que eles fizeram? Diz a história, dizem relatos, que eles tiraram sorte para saber quem seria o último a morrer. E todos eles se mataram. Os pais mataram as crianças. Vocês imaginem isso. E até todo mundo morrer e o último teve que tirar a sua vida. Quem fez isso quem construiu isso tudo foi Herodes. E agora, Herodes era um camarada extremamente louco. Para começar, casou-se 9 vezes. Agora você imagina. Já começa por aí. Ele tinha uma mania de poder. Olha que loucura. Sabe Game of Thrones? Que um mata o outro. Olha o que Herodes era. Pior que isso. Herodes, ele quando assumiu o poder e ele não queria perder esse poder, ele tinha medo de perder esse poder, Herodes, ele selecionou os 45 aristocratas de Israel, os mais poderosos, pessoas que poderiam tomar o poder dele. Sabe o que ele fez? Matou todo mundo. Então ele acabou com a aristocracia de Israel com medo de perder o seu poder. Ele casou-se com Mariana, e os membros da família de Mariana eram pessoas influentes. Sabe o que ele fez? Matou. Depois que ele matou Mariana, ele fez com que o seu sobrinho Aristóbulo assumisse o sacerdócio em Israel. Aristóbulo conta a história que era uma pessoa carismática e começou a ganhar o povo. Ganhar o povo para ele. O templo de Israel começou a ser não só frequentado, como todo mundo gostava da liderança do Aristóbulo. Ele pegou Aristóbulo, o sobrinho dele, e matou enforcado. Olha só, que legal, super legal. Daí o que aconteceu? A sogra dele, com medo dele, fugiu para o Egito. Ele vai atrás e manda matar. Até aí tudo bem, né? Porque era a sogra. Brincadeira. Aí, por causa dessa chacina que Herodes o Grande estava cometendo, o imperador romano, que Herodes era o representante romano em Israel, na tetrarquia em Israel, né? Ele era um dos representantes, e o imperador romano chama Herodes para se justificar em Roma, e com medo que Mariana, a esposa dele, o traísse. Sabe o que ele fez? Matou a esposa. Gente boa, gente bacana, se você não tem noção, né? Gente muito bacana. Sabe o que ele fez? Agora, esse aqui é o pior. Ele mandou os seus 2 filhos para estudar em Roma, era o melhor estudo. A irmã dele, a irmã do Herodes, Salomé, disse o seguinte: olha só, Herodes, teus filhos estão sendo educados da melhor forma possível. Eles vão voltar muito melhor que você. E ele, com medo de perder o poder, matou os filhos. Olha que loucura.
Você imagina, Herodes literalmente era uma pessoa cega pelo poder. E a história narra que esses camaradas que vieram do Extremo Oriente chegaram e falaram assim: olha, a gente veio porque o rei dos judeus nasceu. Você imagina como Herodes recebeu essa notícia? E que Herodes fez? Ele falou assim: ó, calma, vamos fazer o seguinte, que legal, o rei dos judeus nasceu. Vocês vão, como eu falei, vão oferecer presentes para ele, e depois vocês vão voltar e vão me falar, porque eu quero ir lá oferecer presentes pro rei dos judeus. Sabe o que a gente aprende com isso? Lógico que ele não queria oferecer presente, ele queria matar. Sabe o que a gente aprende? Não temos que nos aliançar com atitudes, com o que as pessoas falam, mas nós temos que nos aliançar com as intenções. Tem muita gente que faz muito bem, mas a intenção por trás é a pior possível. Tem muita gente que até está conduzindo a coisa para um lugar, caramba, quantos feitos bacanas. O nome disso é pragmatismo. Sabe o que o pragmatismo vai tentar falar? Que os fins justificam os meios. Nada disso. Não existe isso. Os meios são tão importantes quanto os fins. As intenções, você pode até errar, mas se as intenções estão certas, meu irmão, a gente vai acertar uma hora, não tem essa. É a mesma coisa que eu falo para vocês, a gente tem que se aliançar, não é com gente que faz tudo certo, mas é com gente que tem intenção certa, com o coração certo, com a vontade de fazer a coisa certa. Eu me lembro de uma história muito interessante, são duas histórias na verdade. Uma história de um beijo, e todo mundo quer ganhar um beijo, não é? Beijo é sinônimo de quê? De amor. Beijo é sinônimo de carinho. Beijo é sinônimo de aliança. Mas lembrem de um beijo da história que foi sinônimo de morte. Fala para mim. Judas. Perceberam? Aqui, ó. As intenções são motivo de nos aliançarmos. E nunca o que a pessoa faz. Aí eu me lembro da minha avó. A minha avó Gracinda, mãe do meu pai, era uma pessoa bruta. Imagina uma pessoa bruta. Minha avó tinha uma mão pesada. Falava uns negócios assim, uma evangelista, uma mulher com um coração incrível. Minha avó, ela descia ali naquela praça dos bancários, ela tinha uma bicicleta, comprou um megafone, e ela falava assim, ó, culto na casa da irmã Gracinda hoje, culto na casa da... E ela reuniu um monte de gente em casa, na casa dela, e pregava o evangelho. Com, sei lá, 70... Minha avó parou em quantos anos, pai? 75. Minha avó morreu com quantos anos? 82, mas para ela morreu com 75. Ela não parou no 75 e dali não saiu mais. E eu me lembro que minha avó, com essa idade, ela falava assim, meu filho, vamos comprar aquele megafone de novo, meu filho. Eu posso fazer e chamar, e você prega para aquele povo, e a gente vai evangelizar. Eu me lembro da minha avó fazendo isso. Eu e minha avó tinha um negócio muito engraçado, porque como ela tinha essa mão pesada, uma vez uma pessoa foi cantar, e ela gostou muito da pessoa cantando lá na igreja do Tauá. Ela gostou muito, aí chegou no final, ela falou assim, meu filho, e pegou com aquela mão pesada, daí deu uns 4 tapas na cara assim da pessoa, pá, falou, que benção, ela falou um negócio que eu não posso nem falar aqui, mas a verdade é que tem um negócio aqui, ó, o beijo do Judas, apesar de ser um beijo, eu nunca gostaria de ganhar. Já um tapa na cara da minha avó, apesar de ser um tapa na cara, esse pode me dar vontade. Ah, gente, quantas vezes a gente se encanta, ou a gente crucifica por atos errados, mas as intenções foram certas. Quantas alianças são desfeitas porque houve erros, mas os erros não justificam as intenções. É exatamente, é engraçado, é tipo uma criança, sabe? É que minha mãe falou que ia acontecer isso muito comigo, porque vamos supor, eu desobedecia minha mãe, caía, daí batia, eu nem chorava porque tinha batido, mas quando minha mãe ia brigar comigo, daí eu começava a chorar do dedinho que bateu, mas eu estava chorando por quê? Porque a prática em si não me causou dor, mas o que me causou dor foram as intenções erradas que eu desobedeci. Gente, são as intenções, mais do que o certo e o errado. Quais são as intenções que geraram aquilo? Quais são os tipos de aliança que a gente está fazendo?
para a vida. Quais são os tipos de aliança que a gente está desfazendo? Porque simplesmente aconteceu alguma coisa errada. Calma, alto lá. Quais são as nossas intenções? Quais são as intenções por trás disso tudo? As intenções de Herodes eram morte, apesar dele falar, eu quero te dar um presente. Eu quero te dar um presente. Segundo presente, é o presente dos sacerdotes. Versículo 4, olha aí. Os sacerdotes também deram uma contribuição para o nascimento de Jesus. Versículo 4 diz o seguinte: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? Herodes perguntou. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Sabiam tudo de Bíblia. Aqui, mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que com o pastor conduzirá Israel, o meu povo. Tá vendo? Quem que é esse presente aqui? É o presente do camarada que sabe tudo. Sabe? É gente que sabe tudo de teologia. Mas o que deflagra esse presente aqui? É gente que sabe tudo, que tem conhecimento de teologia, sabe figurar na religião, filho de crente, pós-graduado em BD, professor, mas não tem revelação de onde Deus Emanuel, o Deus conosco está, de onde Ele está agindo. Sabe por quê? Porque perdeu a sensibilidade de discernir o que é estrela apenas e o que é um azimuth que aponta para Cristo. Tem o conhecimento, mas não consegue caminhar em direção a Cristo. Tem pedigree, mas não consegue se juntar aonde Cristo está agindo. Olha a diferença de gente que sabia tudo, mas o Cristo, o Deus Emanuel estava ali, e o que eles conheciam? Conheciam o que a história tinha falado com eles, mas não perceberam que o Deus Emanuel estava com ele. Sim, o que eu estou tentando falar aqui é que a missão de Cristo, ou seja, não conseguem se juntar ao que Cristo está fazendo, porque eles conhecem que Cristo viria, mas não conseguem se juntar. Cristo estava lá. O David Bosch, num livro chamado Missão Transformadora, diz que a missão de Deus, que eles chamam de Missio Dei, é como se fosse um trem passando. O que esse trem significa? O trem é a missão de Deus. E cabe a nós, quando o trem passar, dizer assim, eu quero fazer parte disso aí. E entrar no trem. Tem pessoas que tratam o contrário. A pergunta que as pessoas fazem por diversas vezes é, Deus, o que eu preciso fazer no seu reino? Ei, nada disso. Essa não é a pergunta certa a ser feita. A pergunta certa a ser feita é, Deus, onde o Senhor está agindo? Aonde está a estrela? Eu quero fazer parte disso. Tem gente que já diz assim, não, eu trabalho no reino de Deus assim. Olha aqui, é isso que eu faço. Gente, é metamorfose ambulante, como diria o poeta popular. Mais do que isso. Mais do que isso, as pessoas que não entendem que a vida é um constante estado, e principalmente mais do que a vida, o ministério é um constante estado, percebem estrelas e não entendem que aquilo ali é uma direção que leva a Cristo. Para eles é mais uma estrela, apenas mais uma estrela. Gente, veja para onde a estrela está apontando e caminha até ela. Ela vai te levar a Jesus e aos feitos do seu reino. Gente como os sacerdotes não fazem questão de ir até Belém, não adoram, não se rendem ao chamado de Deus, são indiferentes, até produzem sementes que são férteis, mas não a jogam no solo, vivem uma vida de esterilidade, e o pior, uma vida de esterilidade por opção. Tem gente que sabe tudo de Deus, tem gente que sabe tudo da religião, tem gente que sabe tudo de uma vida de igreja, mas faz questão de fechar os olhos para a estrela que aponta a Cristo e diz assim, o que eu estou fazendo, o conhecimento todo que eu tenho, isso em si já me leva a uma relação com Jesus Cristo. Lembrem que a informação que os sacerdotes tinham em relação ao conhecimento, a lei, essa informação gerou vida ou gerou morte, gente? Gerou morte, sabe por quê? Eles informaram Herodes, e Herodes matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Por diversas vezes a gente pensa que a gente está seguindo Cristo.
a gente pensa que a gente está fazendo tudo bacana, mas a gente não consegue discernir o que é estrela do que é Deus Emanuel aqui nesse mundo. E agora eu falo para vocês, gente, esse momento que eu quero falar para vocês, assim, eu falo com o meu coração rasgado. Porque a gente tem que fazer a pergunta assim, para a gente agora como igreja, para onde a estrela aponta aqui na nossa igreja? Para onde? Quantas pessoas estão aqui e viveram uma vida de igreja? Viveram uma vida no Evangelho, uma vida que por diversas vezes levou vocês à frustração, me levou à frustração, nos levou à frustração. E daí, lógico que a gente vem todo armado para se relacionar de novo como igreja. Meu querido irmão, mas dá uma olhada. Olha o que Deus tem feito, olha como Deus tem agido. Ah, não, mas uma igreja em célula é aquele negócio, parece que é tudo número. Meu querido, de verdade é número mesmo? Você acha de verdade que eu estou aqui para ganhar um império? É isso? Você acha de verdade? Você acha de verdade que tudo que tem acontecido esse ano aqui, de verdade, não precisa minimamente ser ponderado, de vida sendo salva, pessoa sendo transformada? Ah, não, mas eu vim aqui, o melhor que eu sei fazer, sabe o que é? É ensinar na EBD. Não estou dizendo que a gente não vai ensinar na EBD, não. Estou dizendo isso, é importante isso. Mas, meu querido, eu entendi um negócio para a minha vida. Se a gente não viver para proclamar o Evangelho, para evangelizar e seguir a grande comissão de Mateus capítulo 28, não serve para nada. A gente só vai ser problema. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui cheio de mão levantada, cheio de defesa, ei, se abre, dá uma oportunidade para o que Deus tem a fazer. Quanta gente tem aqui na igreja, quanta gente que é infinitamente melhor do que os líderes de célula que estão trabalhando. Desculpa os líderes de célula aí, que eu acabei com vocês agora. Somos nós, aleluia. É infinitamente melhor, gente capacitada, gente preparada, mas o que acontece? Não quero. Não, peraí, calma, alto lá. Eu posso contribuir dessa forma. Ah, meu irmão, você está perdendo o melhor. Você está perdendo o melhor. Lembra, a missão de Deus, de acordo com David Bosch, não é algo estático, mas a missão de Deus é algo que passa. A missão de Deus tem a ver com uma estrela que aponta e daqui a pouco fala assim, ó, me segue. Daqui a pouco aponta aqui, a gente muda, não tem problema, sabe por quê? A única coisa que não pode mudar é Cristo em nós e Cristo agindo através de nós. Ou você pensa que de vez em quando eu não coço para tocar e cantar aqui? Lógico que coço, mas eu entendo que hoje esse não é o meu momento. Não é para fazer isso. Ou você pensa que foi fácil pra caramba para eu me tornar pastor e abrir mão de uma carreira artística? Olha, artisticamente talvez vai chegar um momento que eu vou precisar assumir algum tipo de compromisso artístico, porque eu sou artista. Mas eu não tenho como me fechar ao que Deus tem feito. Eu não tenho como me fechar. E eu falo assim, não tem problema, são talentos, são ferramentas. Os talentos e as ferramentas que Deus nos deu não podem ser nosso Deus. Ei, músico, você que é músico, você não é músico, você é um servo de Deus que hoje usa isso aí como ferramenta para o reino de Deus. Amanhã você pode nem usar. Ei, educador é a mesma coisa. E todo mundo que está aqui, tem gente bom demais em gestão aqui. Não, eu posso contribuir em gestão. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia não fala nada sobre isso. Isso tudo são dons que tem que acontecer. Ela até fala, mas a ênfase de todo cristão é ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar a guardar os mandamentos e cuidar do povo. Se você não se envolve com isso, eu vou falar, você vai ser um perdido nessa escuridão, porque é tudo escuro aqui. E vai acabar, você vai embora. E você vai deixar de viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Sabe o que é? É cuidar das pessoas e ser cuidado por elas. Sabe o que eu vim pedir para você? Para de ser sacerdote, abaixa um pouquinho a guarda, dá oportunidade para a igreja. Cuidar de você, ser cuidar de você. Como isso? Se envolve numa célula. Pô, célula é um negócio muito chato, sabe por que você está fazendo errado? Você está fazendo errado. Quando a célula não for objeto de consumo seu, mas for objeto de serviço seu, você vai ver como Deus vai usar a tua vida. Eu vou falar, os líderes que a gente tem aqui são líderes lindos, maravilhosos, pastores com coração aberto. Mas o que tem de gente nas células com pulsão de liderança, gente incrível, gente bacana, que simplesmente fala assim, opa, não, calma lá, alto lá, eu não sei o quê. Sempre tem um pé atrás, sempre tem uma coisinha para colocar. Primeira vez que eu falo sobre isso é hoje, no Natal. Primeira vez que eu falo sobre isso. Mas eu falo que de verdade. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque, gente, eu não estou experimentando alguma coisa que eu estou sendo cego, não. Eu estudei para estar aqui
estudei a visão da nossa igreja para aceitar o que eu estou fazendo hoje, 1 ano e meio. E eu talvez era igual a você. Mas o que eu estou pensando? Em vez de você ficar só, de repente, mostrando e falando assim, caramba, tem isso errado, tem um monte de coisa errada, eu sei que tem. A gente vai ajeitar, tem um monte de coisa errada. Mas tenta, vai atrás, busca entender a essência. Eu tenho certeza absoluta que você vai se encantar com o que Deus vai fazer através da sua vida. Se encantar. Se envolva numa célula, num grupo pequeno. Se envolva no discipulado. Se aliancie com a igreja do Senhor. Quantos estão aqui hoje que veem o que Deus tem feito, mas não fala assim, eu vou pegar esse boi pelo chifre. Vai firme, Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Eu não tenho dúvida disso, cada vez mais eu estou convencido. Pastorei, talvez você esteja aqui e fale assim, não, eu cuidar de um grupo de jeito nenhum. Tem pastores aqui que não querem pastorear. Pastoreiem. Cuide de pessoas, abra uma célula, faça parte desse contato. Eu não tenho dúvida que os sacerdotes que usavam o seu talento, mas não se envolviam na dinâmica do reino de Deus, os sacerdotes que geraram morte, eu não tenho dúvida que eles virariam o jogo, e esses que pensam como sacerdotes seriam a expressão do reino de Deus, para apontar para a estrela, aquela que nos aponta a Jesus, que nasceu e está entre nós. Pessoas como os sacerdotes produzem uma teologia que até pode levar alguém a Cristo, mas para matá-lo. Assim como os próprios sacerdotes direcionaram Herodes a fazer, o presente de pessoas como os sacerdotes geram morte a Cristo e ao seu reino. Ei, dê uma chance ao projeto de cuidado e pastoreio através das células e discipulados. Faça parte do avivamento incrível que Deus está fazendo no nosso meio. Está na hora de arregaçar as mangas. Está na hora de caminhar em direção a Belém. A estrela já apontou o caminho. Que tal fazer parte do que Deus já tem direcionado a gente como igreja para fazer? Oro por vocês, gente. Oro por vocês. Todo dia oro por vocês. Todo dia. Todo dia oro por vocês para que a gente cada vez mais cresça em cuidar dos outros. Porque quanto mais a gente crescer, gente, mais a gente crescer em cuidado, em serviço, em proclamação. E eu vou falar, você que é novo convertido, você que se batizou agora, você é o maior potencial que essa igreja tem. Porque as suas relações são todas de não crente. Você vai trazer um monte de gente para Jesus. Eu confio em você. Eu confio que a sua trajetória ela vai ser meteórica. Eu oro, gente, e creio que se a gente estiver engajado no que Deus tem para a gente, ninguém segura o reino de Deus através dessa agência. É ano novo, é Natal, que seja Natal em perspectiva. As coisas velhas passando, lógico que elas marcam a nossa história, mas Cristo pode fazer novo com todo esse talento que a gente tem. É impressionante como a gente tem talento. Você olha nas células, é impressionante a quantidade de pessoas talentosas. Como eu creio, eu tenho orado e pedido ao Senhor para esses diamantes que nós temos, para que eu possa ajudar a potencializar esses diamantes. E a gente não perder nenhum, porque o reino de Deus ganha com isso tudo. Terceiro presente é o presente dos magos, versículo 9 a 11, diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foram adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Natal chega para quem não necessariamente tem conhecimento, que é o caso deles. Eles eram gentios, não tinham nem a Torá, nem a Bíblia hebraica para ler, não tinham nada. Mas tem revelação. Eles tinham disponibilidade a ter uma experiência com Deus. Um Deus Emanuel, Deus conosco. Segunda coisa sobre esse texto aqui, sobre esse presente. Natal só chega para quem presta atenção na estrela e consegue identificar na vida o que nos leva a Cristo. Terceira coisa, só comemoramos o Natal quando não temos preguiça de, uma vez identificado o que nos leva a Cristo, seguir essa estrela. Saia do seu lugar, vá em direção a Cristo. Natal não é para gente preguiçosa. Natal é a gente que fala assim: ei, Cristo está ali, então deixa eu ir.
Deixa eu fazer o meu melhor. Ah, meu irmão, a gente tem 70, 80 anos de vida, gente. 80 anos de vida, não vale a pena desperdiçar em coisas que não valem a pena, que não tem cheiro do eterno. Ah, Natal é gente, é pra gente que sai do seu lugar, é pra gente trabalhadora, que vai em direção a Cristo. Eu já contei essa ilustração uma vez, que chegou uma missionária numa ilha. E chegou numa ilha e uma criança ficou assim, feliz demais que aquela missionária tinha chegado. Ele atravessou a ilha inteira para buscar uma flor para aquela missionária. E aquela ilha passava por diversas dificuldades para você atravessar. Ele correu risco de vida e entregou a flor. Quando entregou a flor, que as pessoas falaram para a missionária o que custaria aquela flor para ser entregue, ou seja, os perigos que aquela criança passou, a missionária falou: não precisava de tanto trabalho, meu filho. E daí o menino disse assim: ei, o trabalho também faz parte do presente. Aqui, reino de Deus é isso, gente. A estrela apontou? Ah, tem tanta gente que já sabe que a estrela apontou. Está na hora de falar assim: ah, eu vou sair do Irã, como eles saíram, e vou a Jerusalém, porque eu quero me relacionar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você já identificou a estrela? Se já identificou a estrela, você está seguindo em direção a ela. O presente de Deus é o último presente, que é o presente que deu o seu Filho. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só existe Natal, gente, porque existe paternidade. Tem um texto que eu gosto muito do Leonardo Boff. Eu queria que vocês prestassem atenção, e eu vou terminar aqui. Todo menino anseia em crescer e tornar-se um homem. Anseia ser grande e forte como seu pai, e ter a influência do avô ou tio, ou quem sabe ter a liberdade e a autonomia do irmão mais velho. Uma coisa é certa: todo menino quer ser homem, quer voar nas asas de gente grande, num mundo de fantasia do tudo posso. Mas todo homem quer ser rei. Quando o menino chega a ser homem, descobre que não desfruta de tanta liberdade assim. Confronta-se com as responsabilidades, que são muito mais: as cobranças diárias, as obrigações e exigências. Enfim, percebe que em determinadas situações manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então o homem deseja ser rei, ter o controle de decisão, ser sua última palavra, decidir pronto, as coisas serão executadas do jeito dele. Aí o homem se torna rei. Mas todo rei quer ser Deus. Finalmente o homem alcança a posição de rei. Todas as suas voltas lhe são sujeitos. Suas ordens são obedecidas sem questionamentos. Até porque se houver, haverá punição imediata. A vontade do rei não é contestada. Por conseguinte, o rei, ao dispor de tanto poder, considera a si próprio Deus. Concentra-se em si todo o poder. Sua vontade é soberana e absoluta. Nada lhe escapa ao controle. Mas só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. Filipenses 2:5-8 fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si, virou criança, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o final. Se submeta a esse amor, meu amigo. Se submeta a esse amor, minha amiga. E receba o melhor presente que a gente pode receber. O melhor presente. Cristo em nós, nascendo, não só dividindo a nossa história,
história da humanidade, mas dividindo a minha e a sua história.